do Senhor, sejam bem-vindos. Me coloca para aí, Nath. Colocando. Como é que tá aí? Jéssica. Amém. Pai do Senhor, irmã Jéssica, seja bem-vinda. Mais irmãos aí. Já se entrou. Amém. Como é que tá o áudio aí? Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós vamos já entoando alguma canção. Queria perguntar aí você de casa, como é que tá? Tá ouvindo bem? Clica no aviãozinho aí, do lado, já convida outras pessoas, né? Seleciona a sua turma aí, evangeliza, pede para vir para essa live, em nome de Jesus. Minha voz tá ok? Se tiver ok, você dá um joinha aí, ó. Você tá ok? E vai dar um joinha para mim, fala. Quantos irmãos entram? Vamos adorando o papai. Glória a Deus. Amém. Você não vai usar isso não? O pastor Sebastião falou que tá ok. Quantos irmãos entram, né? Vamos adorando a Deus, vamos cantando canções aqui, enquanto a igreja, né, se aproxima. É Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Canta aí na sua casa, vai! Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Queremos estar na tua presença, Deus. Aleluia. Queremos te sentir. Enche-nos, Deus. Preciso de ti. Precisamos da tua presença. Nos fortalece neste momento, Deus. Fortalece a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, possamos sentir a tua presença, acreditando que estamos uns dos outros, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio. Pai, já iniciamos com essa oração diante do Senhor, cruzados com louvores, com oração, e acreditamos que o Senhor está aqui, que o Senhor está em cada lar. Deus, tenha liberdade vai encher, e selecione, meu Deus, agora nós que te adoramos em espírito, que te adoramos em verdade, e toda essa live aí para adorar o teu nome, vai descer a partir de um momento e adorar Ele. Aleluia. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade,
a todos os irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe esse lar aí, que Deus possa inundar o seu lar aí, a presença dele, né? Tem algum que pode estar dizendo assim, mas o meu lar já está inundado. Glória a Deus, inunda mais, em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer a você que recebeu o meu WhatsApp, né? E que está aí, compareceu nessa live. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter aceito o meu convite. Que Deus te abençoe. E que você possa nesse momento convidar mais pessoas, clicar no aviãozinho aí e convidar mais pessoas. Amém? Eu gostaria de ler uma palavra para você. Natanael, só me coloca para as horas, por favor. E se o presor já entrou na live, tá? Por favor. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3. Acredito que Deus ele tem grandes coisas para fazer na igreja desse século. O Senhor ele tem um grande propósito, né? Porque nada, não cai uma folha de uma árvore se não estiver de acordo com o domínio do nosso Deus. Então a gente tem que entender que o momento que nós estamos vivendo é permissão de Deus, né? E qual proveito a gente pode tirar disso? Qual reflexão você pode fazer nesses dias, né? Aí em quarentena ou em dificuldades, né? Com o seu trabalho, às vezes tem pessoas que podem até estar passando por necessidade. Eu quero até falar a você aí, se você está passando alguma necessidade aí, né? A gente não está aqui só para fazer live aqui é para abençoar também, é uma igreja, a igreja ajuda uns aos outros. Se você estiver precisando de alguma coisa, pode procurar a gente também, tá? Que a gente vai te ajudar, em nome de Jesus. 3 tá online, tá? Glória a Deus. Abacuque capítulo 3. É a oração de Abacuque. Ele fez a seguinte oração. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Então esse é o nosso clamor nos dias atuais. Senhor, aviva a igreja, não deixe a igreja dispersar porque não está se reunindo. Pai, guarda. E outra coisa, Senhor, tenha misericórdia da sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia. Esse é o nosso clamor, tenha misericórdia de nós. Que possamos estar com essa consciência, que possamos ter essa reflexão. Muito obrigado, Deus abençoe. 7h45. 19h45, amém. Vamos cantar o último louvor e o nosso irmão Tresor já está aí. Deus te abençoe, para você, a Ana, a sua esposa. Obrigado por aceitar o convite aí, toda vez com muita alegria. É uma honra para nós ter você aqui. E todos os irmãos, né, que estão aí nos acompanhando, às vezes de longe. É uma honra ter você aqui conosco nessa live. Que Deus te abençoe e abençoe o seu lar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar a última canção. E aí eu já quero chamar aí o irmão Tresor. Amém? Glória a Deus. Meu bem, qual o hino do Fernandinho que sumiu agora na cabeça? Isso aí, obrigado. Uma coisa eu peço ao Senhor, e
glória do Senhor. Aleluia. Amém. Fique na liberdade. Deus possa te usar poderosamente. Mas Deus abençoe sua vida. Nós amamos você. Você faz parte da nossa família. Fique à vontade. Amém? Amém, gente. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Então, boa noite, né? Obrigado, Jefferson, mais uma vez, pela oportunidade. O pastor Geraldo, né, pela confiança também. Os meninos aí, Jason, Tiago, todo mundo aí, Luí. Deus abençoe vocês, já, gente? Vamos orar. Pai nosso, te agradecemos mais uma vez por esse tempo que vamos passar junto. E eu creio que será um tempo mais precioso, porque o Senhor está no nosso meio, por cada louvor que nós entoamos para teu nome. Nós queremos orar que o Senhor fale conosco nessa noite, nos dê acesso à tua verdade, porque ela de fato nos liberta. Não são conceitos humanos sobre a vida que nos liberta, mas somente a tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o que acontece? Eu recebi um convite, né? O Jefferson me convidou ontem e a gente recebeu o convite para ministrar hoje. Então, eu não consegui nem dar para ele o tema, porque eu falei, vou ter que orar um pouco para Deus me orientar o que eu poderia falar. Mas ontem à noite eu estava meditando, depois de ter conversado com a minha esposa, né, que acabou de entrar aí, uma palavra veio muito forte no meu coração. Eu vou te falar, ô Jefferson, qualquer coisa me dá um toque se tá baixo para eu colocar o microfone perto. Pode ficar tranquilo, tá? Tá saindo muito bem, a gente fala para você aí, tá? Beleza. O tema que eu estava meditando ontem e Deus me colocou no meu coração se chama o seguinte: nós, cristãos, detestamos ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir, o tema é o seguinte: nós, evangélicos, de modo geral, a gente detesta de ouvir a voz de Deus. A gente detesta. Ao falar isso, todo mundo pode se estranhar, né, com o tema. Como assim o cristão detesta de ouvir a voz de Deus? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente realmente, algo que Deus falou no meu coração ontem à noite foi isso, que nós, mesmo sendo evangélicos, a gente vai na igreja, faz tudo, no fundo, a gente não gosta muito de ouvir a voz de Deus, a gente detesta isso. Então, parece estranho, mas a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa, todo mundo vai concordar comigo, se Adão e Eva tivessem ouvido a voz de Deus, talvez nessa live a gente estaria fazendo a live agora. A gente estaria em outra dimensão, outra realidade. Ou seja, Adão e Eva preferiram ouvir a voz de Satanás, preferiram ouvir a voz dos seus próprios desejos egoísta, egocêntrico, do que ouvir a voz de Deus. E através dele o mundo virou tudo que virou. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Se a gente lê a Bíblia, a gente caminhando, a gente vai perceber o seguinte, que se o povo de Israel tivesse ouvido a voz de Deus através dos profetas que falavam o tempo todo, Israel não teria ido à Babilônia, não teria ido à escravidão. Ou seja, Israel foi para a escravidão porque eles não ouviram a voz de Deus através dos profetas. É interessante porque há algumas pessoas, embora haja algumas pessoas que não acreditam que Deus, eles pensam o seguinte, que Deus não se preocupa com o universo, ou seja, a poluição, questão climática,
e tantos outros problemas que a gente vê no nosso mundo. Tem crente que acha, às vezes, que Deus não preocupa com essas coisas. O Jefferson está dando um retorno muito forte aqui, não sei o que é isso. Oi, gente. Oi, pessoal. Não. Aqui tá normal. Ah, tá normal? Tá. Então vamos lá. O retorno deve ser aí, não? Se tiver um áudio aí perto de você, pode dar. Porque o computador estava aberto, mas eu fechei o computador. Tá. Então, tem crente que acha que Deus não preocupa com poluição, não preocupa com questão climática e essas coisas todas. Só que isso não se sustenta, não é verdade, porque quando Deus criou o homem, ele falou para Adão o seguinte: você vai guardar, vai cultivar e guardar a terra. Ou seja, Deus se preocupa sim com a questão climática, Deus se preocupa com tantas outras questões. O nosso mundo hoje, tal que ele é, de fato, é porque nós, cristãos, a gente às vezes não preocupa com isso. A gente joga lixo em qualquer lugar. O universo tem sofrido pela ação do próprio homem. Ou seja, se nós olhamos, a gente vai perceber que a gente realmente detesta de ouvir a voz de Deus. A gente detesta. No fundo do coração, a gente realmente não gosta de ouvir a voz de Deus. E eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá em Jeremias, capítulo 42. Jeremias 42, versículo 2 a versículo 3. Jeremias 42, 2 a 3. A Bíblia fala o seguinte: e disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo esse resto, porque de muito restamos um pouco, como vê teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Quando você lê essa passagem, esses dois versículos, se você não lê o resto do capítulo, o resto dos versículos depois, você vai ter uma impressão como se o povo queria muito mesmo ouvir a voz de Deus. A impressão que vamos ter como se o povo de Israel queria de fato ouvir um conselho da parte de Deus. Mas se você lê o restante, você vai perceber que não tinha nada a ver. Ou seja, o que acontece? Vamos contextualizar. O que acontece? O rei da Babilônia, ele levou muito povo, a maioria do povo de Israel, para a Babilônia em cativeiro. O povo foi, só que ficou um pedaço, uma parte da população de Judá ficou ainda em Judá, e essa parte que ficou, que é chamado o remanescente, ele estava com muito medo mesmo. Ele estava com medo que o rei de Babilônia voltasse e levá-los de novo para cativeiro. E eles resolveram, entre eles, tomar a decisão de pensar de ir para o Egito, para descer para o Egito, para fugir do rei de Babilônia. Só que, como bom crente, todo mundo sabe, né? Como bom crente abençoado, eles falaram o seguinte: não vamos primeiro, vamos procurar o profeta Jeremias e vamos pedir para o Jeremias orar por nós, para que ele nos diga o que Deus quer, qual a vontade de Deus, se é para a gente ir lá ou não ir lá. Igual eu falei, se você não ler a continuidade do capítulo, você vai falar: não, esse povo amava muito a Deus. E não foi de verdade. E a Bíblia fala o seguinte: o profeta Jeremias os ouviu e foi orar durante 10 dias. Gente, eu vou repetir, 10 dias. Jeremias foi orar, buscar Deus. E foi orar para buscar o que Deus falaria a respeito disso. Após 10 dias, ou 10 dias corridos, Jeremias volta para lhes comunicar qual era a vontade de Deus. Infelizmente, o mesmo povo que outra hora queria ouvir a voz de Deus, não quis ouvir de jeito nenhum o que Jeremias tinha trazido.
É interessante, eles chamaram Jeremias até de um mentiroso. Olha que sacanagem. Vou repetir. O povo queria descer para o Egito, falou, não, vamos chamar Jeremias, e Jeremias vai orar por nós, para nos trazer a palavra de Deus. E Jeremias foi orar 10 dias, buscando a vontade de Deus. Jeremias trouxe para ele o que Deus tinha falado. Só que ele falou assim, não queremos mais, não, isso não é isso que a gente quer, não é isso que Deus falou, você é mentiroso, começaram a tratar Jeremias de mentiroso. Eu queria que você pensasse um pouco. Imagina você no lugar de Jeremias. Tenta se colocar no lugar de Jeremias. Alguém vem te pedir ajuda, você vai lá jejuar, vai orar, vai subir no monte orar. Na hora que você veio para trazer o que Deus tinha falado, eu vou falar, não, isso aqui é mentira. Deus não é possível que Deus vai falar uma coisa dessa. Não é possível. A Bíblia não fala que Jeremias jejuou, subiu no monte, mas ele passou 10 dias até ouvir o que Deus queria dizer. Só que o povo não queria. Por isso o tema dessa live que eu Kiko fala para você, nós crentes, nós líderes, nós pastores, a gente detesta de ouvir a voz de Deus. A gente detesta, a gente não gosta de ouvir a voz de Deus. Diante desse contexto que a gente citou de povo de Israel, eu queria falar algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente observa uma coisa interessante. O povo fala para Jeremias o seguinte, ora o Senhor teu Deus. Ou seja, o povo não se importava de ter Deus como o próprio Deus dele, mas ele jogaram a responsabilidade para Jeremias. Jeremias, você vai orar o teu Deus e ele vai falar para a gente. Ele não se importava quanto ao afastamento deles em relação a Deus. O que importava para ele é que alguém ia fazer para eles. Isso é muito interessante porque qualquer ser humano, a gente precisa entender o seguinte, qualquer ser humano mortal, jamais é o intermediário de alguém diante de Deus. Jamais. Não é o pastor, não é o líder, não é o tresor, não é o que for. Ninguém é o intermediário de ninguém diante de Deus. O único intermediário nosso diante de Deus é Jesus, só Ele, unicamente Jesus. Só Ele mesmo. Ninguém mais é o nosso intermediário. Ele falou, Jeremias, você ora a Deus por nós, o teu Deus. Ele fala para a gente o que Ele quer dizer. Se a gente, Deus pode usar qualquer pessoa, Ele pode me usar como Ele está me usando hoje falar para vocês, mas isso, em hipótese alguma, me torna um intermediário entre vocês e Deus. Jamais. Eu não tenho qualidade, eu não tenho condições que exija a perfeição de Deus para ser intermediário de ninguém. Mas o povo atribui para que Jeremias fizesse isso. É interessante, mesmo no século 21, hoje, com o Novo Testamento que nós temos, ainda há crente que acha que Deus ouve certos líderes. Isso aqui é trágico. Alguns crentes ainda hoje acham que não, Deus ouve esse líder porque ele faz oração forte, não sei o quê. Elas acreditam nisso. Só que não existe isso, não existe. Todos nós, seja ele líder, eu, qualquer outra pessoa, temos o mesmo acesso diante de Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso. Temos todos o mesmo acesso. Mas é interessante, na época do povo de Israel, mesmo Deus queria se revelar a todos eles, não apenas a alguém, eu posso falar, é aceitável no Antigo Testamento o povo depender de Jeremias, depender de outras pessoas. Por que eu vou falar isso? Porque simplesmente eles tinham um acesso pequeno à luz da revelação de Deus no Antigo Testamento. Ele não tinha a clareza de toda a revelação de Deus, por isso dependia de outras pessoas. Mas isso não pode ser aceitável no Novo Testamento. Por que, Tresor, não pode ser aceitável? Porque no Novo Testamento temos acesso à luz da revelação plena de Deus através de Jesus.
Ou seja, se no Antigo Testamento eles não tinham acesso pleno à revelação de Deus, no Novo Testamento nós temos acesso porque Jesus morreu e ressuscitou. Então nós temos acesso pleno. Não pode ser aceitável alguém depender de outra pessoa para que Deus faça alguma coisa. Isso não pode acontecer mais. No Novo Testamento não é aceitável, mas no Antigo Testamento poderia ser aceitável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a atitude que o povo de Israel teve de procurar um direcionamento de Deus antes de tomar a decisão, é o que é esperado, obviamente, para todos nós. Mas o que acontece é o seguinte, eles fizeram isso, a Jeremias, vai lá, ora, busca uma direção aí, não fala o que Deus quer, e a gente vai fazer. Ou seja, eles mostraram, revelaram que queria ouvir a Deus. Qualquer um, imagina você, pastor, líder, alguém chega perto e diz, pastor, eu estou querendo fazer um projeto, você ora por mim para ver o que Deus quer e tal. Primeiro você fala, não, essa ovelha é uma bênção de Deus, realmente, porque está querendo buscar a orientação de Deus. Exatamente foi o que aconteceu. E Jeremias foi entusiasmado para buscar, porque ele viu que o povo queria saber a vontade de Deus. Mas só que, infelizmente, quando Jeremias voltou, eles não receberam a mesma mensagem que Deus queria falar. Eu não quero só pregar. Eu tenho, nos últimos tempos, uns 2, 3 meses para cá, eu tenho pregado, mas levando as pessoas para refletir. Não sei o que falar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Eu quero levar você a refletir. Por isso o tema que eu dei é um tema muito intrigante. Para intrigar você, para te preocupar que eu e você, a gente detesta de ouvir a voz de Deus. A gente não gosta. E a gente vai falando sobre isso. Aí a pergunta que não quer se calar. Por que eles queriam ouvir a Deus e Deus falou, eles não querem aceitar o que Deus tinha falado? Por quê? Isso é a pergunta que a gente tem que fazer. Você pede para alguém orar por você ter uma direção? Traga uma direção de Deus para você, você não quer seguir aquela direção. Mas por quê? Obviamente, por um simples fato é que é o seguinte, o que Deus estava falando, o que Deus queria falar, contrariava o que eles queriam. Simples assim. Ou seja, eles queriam um direcionamento de Deus, mas eles já sabiam o que eles queriam. Já tinha uma decisão pronta no coração deles. E o coitado do Jeremias, Jeremias passou 10 dias orando para buscar uma orientação de Deus. Ele traz uma orientação, o povo não quer saber. Não, isso, você é mentiroso. Jamais Deus ia falar isso. Simplesmente porque eles não queriam. Ou seja, Deus contrariou o que eles pensavam. Só isso. Por isso o tema, eu repito, se chama Detestamos ouvir a voz de Deus por meio do Evangelho de Cristo. Isso eu queria falar. Já estou quase terminando para a gente orar. Não quero falar. Eu escrevi para não me perder muito. Então, em grande maioria das vezes, o Evangelho de Jesus não compra nossas ideias, não compra nossas ideologias, não compra nossas pautas, não compra nossos projetos. Em grande maioria das vezes, o Evangelho genuíno de Jesus não embarca nas nossas loucuras. Não embarca. Eu repito de novo, o Evangelho de Jesus não embarca nas nossas ideologias, não embarca nos projetos, não embarca nos sonhos egoístas, não embarca. Resumindo, para a gente trazer todo mundo para cá para vocês entenderem. Será que aquilo que você busca, será que aquilo que você aparenta mostrar para as pessoas que você está buscando a Deus, se Deus trazer o que Ele quer, porque o que acontece? Eu tenho uma necessidade, eu venho diante de Deus com uma necessidade.
E Deus que me conhece, que me criou, ele tem uma ideia do que eu preciso de fato. Aí que tá. Se Deus que conhece o que de fato eu preciso, me apresentar o que de fato eu preciso, e o que ele me apresenta confronta aquilo que eu estou querendo, qual vai ser a minha reação? Como que eu vou reagir a isso? Isso é a grande jogada, isso é o grande problema nosso. Por isso eu repito, nós crentes detestamos de ouvir a voz de Deus. A gente não gosta. Eu escrevi algumas coisas. A primeira coisa, nós detestamos ouvir, nós detestamos o evangelho de Jesus, pois geralmente não embarca nas nossas loucuras. Isso é a primeira coisa. A gente detesta o evangelho, a gente não gosta de ouvir o evangelho, porque o evangelho não embarca nas nossas loucuras. Não embarca. Ele não pega carona nas nossas loucuras. O evangelho não aceita andar nas nossas loucuras. O evangelho sai fora. Por isso, já que o evangelho não embarca nas nossas loucuras, a gente prefere não ouvir o evangelho. A segunda coisa, detestamos ouvir o evangelho de Cristo, pois embora saibamos que seja a palavra de Deus, ela só fala coisa que contraria o que a gente quer. A gente não gosta do evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho contraria os meus desejos egoístas, o evangelho contraria a minha ganância, o evangelho contraria as minhas necessidades loucas, o evangelho contraria tantas coisas minhas, por isso a gente não gosta do evangelho. A gente gosta, sabe do quê? Uma palavra, você vai ser o cara, você vai abençoar, você vai pular, você vai crescer, você vai ser, você vai ser, você vai ser, você vai ser. A gente não gosta do evangelho. Porque o evangelho não fala que você vai ser. O evangelho fala que você tem que se tornar igual a Jesus. A gente detesta o evangelho. Porque o evangelho não fala o que a gente quer. Nós detestamos do evangelho, pois ele revela a nossa ganância, ele revela nossas incoerências e tudo que é ruim dentro de nós. O evangelho revela isso. Por isso a gente não gosta do evangelho. A gente não gosta. Igual Jefferson escreveu, o evangelho não constrange, não confronta. E a gente não gosta. A gente não gosta. Igual o povo de Israel, ele queria uma palavra que estava de acordo com o que eles pensavam. Isso era a realidade. Continuamos. Detestamos o evangelho de Cristo, pois ele perdoa o bandido, perdoa os gays, perdoa as prostitutas e tantas outras pessoas ruins que a gente gostaria de eliminar, apedrejar, atirando, colocando arma, mostrando arma, atirando sobre eles. Ou seja, essas pessoas que a gente quer atirar em cima, o evangelho acerta essas pessoas. O evangelho perdoa essas pessoas. Por isso a gente não gosta do evangelho, porque o evangelho quer perdoar quem é pior. A gente não gosta do evangelho. A gente vai querer metralhar essas pessoas. A gente não gosta do evangelho. Não gosta. Detestamos o evangelho de Cristo, pois geralmente não é a favor das coisas que a gente acredita. Ideologia política, o conceito do mundo. A gente não gosta do evangelho porque o evangelho fala o contrário do que a gente acredita politicamente. Não importa esquerda, direita, centro, tudo. O evangelho não tem nada de esquerda, direita e centro. Não tem nada disso. O evangelho é centrado em Cristo. E a gente não gosta do evangelho porque o evangelho contraria essas ideologias políticas diabólicas, seja de esquerda, direita, centro, com o que for. O evangelho contraria isso. Detestamos o evangelho de Cristo, finalmente, pois não apoia os nossos projetos egoístas e desejos egocêntricos. A gente não gosta do evangelho por causa disso. Não gosta. Para finalizar, em suma, a gente vai para a igreja, aparentemente com desejo, vamos cantar aquela música, Pai, eu falo a Deus. A gente vai com a intenção de ouvir Deus. Aí, obviamente, a ideia quando a gente vai na igreja é para a gente ouvir a Deus. Isso é simples, isso é básico, a gente sabe isso. A gente ora isso, Deus fala conosco, eu quero te ouvir e tal, tudo. Essa é a ideia, essa.
Entretanto, todavia, porém, no fundo do corações, queremos apenas que Deus fale o que nos interessa. Queremos que Deus fale o que valida, o que aprova as nossas pautas e os nossos projetos. A gente vai para a igreja, mas tem uma coceira, queremos ouvir aquilo que nos interessa. O povo de Israel é um exemplo claro disso. O povo de Israel é um exemplo claro de um povo que queria, que mostrou aparentemente, com roupa religiosamente falando, queremos ouvir Deus. Jeremias, ora pra gente. E o coitado do profeta passou 10 dias orando. 10 dias. Ele volta e fala, Deus falou isso. Não desça para o Egito. Sabe o que eles fizeram? Ele falou, não, isso é mentira. Deus jamais vai falar isso. Nós vamos para o Egito. Se você ler a continuidade, você vai ver. Eles foram para o Egito. Eles levaram até Jeremias na força para descer para o Egito. E Deus matou eles lá, porque não deveria ir para o Egito. Resumindo para a gente, meus queridos irmãos, a pergunta que eu fazer para você, será que você de fato gosta de ouvir a voz de Deus? Você que é pastor, está me acompanhando, líder, você gosta de ouvir a voz de Deus? Seja sincero com você mesmo. Porque se você for sincero, você vai ver que você não gosta de ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus vai contrariar como você tem andado. A voz de Deus vai contrariar suas decisões, vai contrariar suas escolhas, vai contrariar como você está dirigindo a sua igreja, vai contrariar. A voz de Deus vai contrariar como você está andando. A voz de Deus vai contrariar isso. Mas só que você não gosta de ouvir. Mas na música, você fala, Deus, eu quero te ouvir. Mas no fundo do coração, você não está disposto a ouvir. Isso foi o povo de Israel. Eu quero repetir, para terminar, para a gente orar. A única voz que nos transforma é a voz de Deus. Embora a voz de Deus pode nos confrontar. Embora a voz de Deus possa nos confrontar, possa bater de frente com o nosso orgulho, possa bater de frente com o nosso pecado, possa bater de frente com nossos erros, é a única voz capaz de nos curar. É a única voz capaz de nos transformar. É a única voz capaz de nos levar em outro patamar, de acordo com a vontade de Deus. Qualquer outra voz, a minha, a sua, a de qualquer outra pessoa, ela pode jamais, ela não tem condição de transformar a sua vida. Isso eu queria trazer para nós nessa noite. Depois dessa live, vai pensando em casa. Será que você gosta de ouvir a voz de Deus? Repito, nós detestamos ouvir a voz de Deus. E eu também descobri ontem à noite que no fundo, a gente detesta de ouvir a voz de Deus. A gente detesta. A gente não gosta de ouvir a voz de Deus. Porque o dia que você ouvir a voz de Deus de verdade, ela vai contrariar tudo que você está fazendo. Porque Deus que conhece o melhor para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Que Deus me ajuda vocês. Para a gente se entregar para Ele, para a gente mudar a nossa visão. Em vez de a gente se preocupar só ouvir o que a gente quer, Deus não fala o que de fato nós estamos precisando. Nós estamos todos em casa. É muito mais fácil falar, Deus vai te abençoar, você vai sair de casa, mas a questão não é essa. A questão não é essa. Os evangélicos, não apenas no Brasil, no Congo, no meu país, no mundo inteiro, os evangélicos não gostam de ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus não embarca nas loucuras dos evangélicos. Seja eu, seja você. Eu não estou fora disso. Eu estou dentro da mesma caixa. O evangelho de Jesus não embarca nas nossas loucuras. Imagina um exemplo. Dias atrás, muitos brasileiros, eu também, muitos, jejuaram para acabar com a pandemia. Na verdade, a gente não está disposto a ouvir Deus. A gente está disposto que Deus faça o que a gente quer. A gente não está disposto a ouvir o que Deus quer. A gente não está disposto. Não está disposto. Uma vez, para encerrar, para a gente orar, eu estava no monte, orando no Monte Palmares. Uma mulher chegou perto de mim
E ela queria que eu orasse por ela. Eu falei, Teresa, você pode orar por mim? Eu falei, não, pode. Eu estava muito cansado, no dia inteiro, estava muito abatido, estava de jejum tal. Orar por ele, o famoso, vem cá, ora. Eu só coloquei a mão, falei, Deus, abençoa, toca essa mulher, ajuda essa mulher, não sei o que. Eu estava meio abatido. A mulher me olhou de uma maneira triste, como se não, que oração fraca, né? Me olhou assim. Aí eu olhei para ela e falei, o que é isso? O que aconteceu com você, mulher? A minha oração tá fraca? Você achou assim? Aí eu comecei a falar, Deus, transforma o coração dessa mulher, muda o coração dessa mulher. Eu comecei a gritar. A mulher começou a ficar desesperada com medo. Eu falei assim, sabe o que é uma coisa assim, gente? Você precisava de outra coisa do que uma oração. Só fala o seguinte, que Deus te ajuda a você entender, ouvir Deus. Você quer que Deus faça o que você quer. Uma vez aconteceu comigo, para encerrar também, 2 testemunhos para finalizar, na minha igreja. Quando eu era no BH, a Fátima está aqui, pode falar. O que acontece? Naquela igreja era o seguinte, chegou uma mulher, no final do culto, eu vou trazer hora por mim. Ela me contou que ela tinha uma briga com a vizinha, no prédio onde ela mora, e essa vizinha estava atormentando ela. E ela chegou perto de mim para orar. Eu não sei se ela queria que eu orasse para Deus matar a vizinha, eu não sei. Aí eu comecei a orar por ela. Só que, de repente, o Espírito Santo trouxe na minha mente para orar de uma forma diferente. Eu comecei a orar o seguinte, Deus, toque essa mulher, derrama graça sobre ela quando ela voltar, para que ela possa se reconciliar com a sua vizinha. Gente, você não acredita o que ia acontecer. A mulher olhou para mim de forma ruim, ela ficou brava comigo, porque eu falei que Deus toca ela para ela reconciliar com sua vizinha. Ela ficou brava comigo. 2, 3 dias depois, ela buscou a Fátima, que está aqui, ela veio me procurar. Ela falou o seguinte, Tresor, você não acredita. Quando eu voltei no meu prédio, a minha vizinha me procurou e falou o seguinte, vamos nos perdoar, vamos nos reconciliar, vamos recomeçar, vamos nos unir. Olha só, ela queria que Deus dele, né? Deus só para ela, e queria que Deus matasse a vizinha. Crente. Só que Deus não queria matar a vizinha, Deus queria que ela reconciliasse com a vizinha. E ela ficou brava por causa disso. Repito, eu e você, a gente não gosta de ouvir a voz de Deus, mas a gente finge que quer ouvir a voz de Deus. Vamos orar, Pai? Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu sei que ela mexeu comigo desde ontem à noite. Eu sei que vai mexer com os irmãos. E essa voz vai ecoar mais ainda no coração de cada um. Deus, eu reconheço sinceramente no profundo do meu ser que eu não gosto de fato de ouvir a tua voz. Embora eu saiba que é a única voz capaz de transformar a minha vida. Embora eu saiba que é a única voz capaz de me levar em outro patamar espiritual, na presença de Deus. Mas eu sei que eu não gosto de ouvir, porque ela é uma voz que contraria meus desejos, e a voz que contraria o meu ego, e a voz que contraria a minha ganância, e a voz que contraria o meu orgulho, que contraria tudo de mim, essa voz contraria isso. É a voz que contraria a nossas pautas políticas diabólicas, que quer aniquilar outras pessoas. A voz de Deus contraria tudo que a gente pensa sobre a vida. A voz de Deus contraria o nosso desejo egoísta. Eu sei disso, por isso eu não gosto de ouvir essa voz. Mas por reconhecer isso dentro do meu coração, traga cura no meu coração. Cura-me, Senhor, para que eu possa chegar no nível de começar a amar ouvir a tua voz, a desejar ouvir a tua voz. Porque eu sei, diante dos meus irmãos, sem medo, sem vergonha de ninguém, eu sei que no fundo eu não gosto de ouvir a tua voz. Mas me ajuda, por meio da tua graça, para que eu cresça, eu comece a desejar ouvir a tua voz, para que eu seja transformada por ela. Que o teu evangelho seja o que direciona a minha vida. Que o teu evangelho seja aqui direcionado, não é ideologia de rua, nem ideologia de filosofia, nem política, nada. A única coisa que pode direcionar a minha vida é que seja o evangelho.
Fora do Evangelho, eu não embarco. Assim como Deus não embarca nas nossas loucuras do século XXI. Muito obrigado. Abençoe, Jefferson. Abençoe todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que o Senhor aquece o nosso coração com uma fome tão grande de te ouvir. Assim seremos transformados. Glória do Jefferson. Obrigado aí, querido. Amém. Deus te abençoe. Como eu disse, com muita alegria, aceitou aí o nosso. Deus abençoe. E espero vê-lo em breve, né, pessoalmente aqui conosco. Vai ser. Vamos. Recebê-los aqui, né? E quem sabe ele não vai para papel aqui de novo. Se você me aguentar, né? Não entendi? Quem sabe você não vai para Pompéu comigo de novo? Vou! Eu tô com saudade do pessoal do Pompéu. Eu amo aquele pessoal. Tô com saudade deles. Amém. Então Deus te abençoe, tá? Uma semana excelente. Amém. Muito obrigado. Com Deus. Obrigado. Amém. Irmãos, estivemos aí com o nosso irmão, né? Tresor, que com muita alegria recebeu o convite. Que palavra maravilhosa. Precisamos realmente voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, né? Nos voltarmos para o Senhor, entender o que o Senhor quer falar conosco por esses dias, né? E aceitar a verdade de Deus, aceitar o Evangelho. Foi o que foi pregado, né? Dói, mas o Senhor deu o bálsamo de Gileade para você. O Senhor vai bater, mas ele vem com o bálsamo depois e vai te endireitar, né? Às vezes o cajado não foi feito para bater, ele foi feito para guiar. Mas pensa, você saindo do caminho, um cajado pegando no seu pescoço para te alinhar novamente. É um pedaço de pau no seu pescoço, né? Falando no sentido figurado, então dói mesmo, né? E o nosso pastor, que é o pastor dos pastores, que é o nosso Senhor Jesus, ele nos guia, e ele nos guia através da sua palavra, que é a verdade, né? Que Deus abençoe a sua vida. Domingo, né, às 8h30 da manhã, temos a escola dominical. No domingo à noite, às 19h30, temos mais um culto, né, de louvor e adoração. E contamos com vocês, e eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que entrou nessa live, sabe, que ficou até o final, que Deus te abençoe ricamente. Obrigado por você receber o meu WhatsApp, receber o meu convite pelo Instagram, sabe? Fiquei muito feliz dos irmãos estar apoiando essa obra, apoiando esse trabalho. Que Deus abençoe. Então vamos terminar louvando uma canção. Amém? Quero lembrar os irmãos que na semana que vem, no início da semana que vem, os irmãos vão receber aí, né, o horário que vai ser a ceia aqui na igreja, que vai ser distribuído por regiões. Então fique atento, você vai receber aí, tá? Estou voltando à essência da adoração e à essência